Fala trader! Vamos aqui para mais um vídeo do canal e hoje aí um vídeo um pouco diferente, tá? Vou abordar um tema aí que mostra aí, né, que separa aí, na verdade, os grandes traders, né, profissionais de traders amadores, né? Você sabe qual que é a essência da longevidade do trader, né? Então, você já parou para se perguntar por que alguns traders conseguem se manter no mercado durante anos, né, enquanto outros desistem rapidamente, né, mesmo tendo boas estratégias, né? Então, o que diferencia esses traders profissionais dos traders amadores, né? Você já parou para pensar nisso, né? Claro que existem vários fatores, né, que podem influenciar, mas hoje eu vou citar aqui um deles e, se não, um dos principais, né, fatores aí que diferenciam traders amadores de profissionais, né? Enquanto muitos focam apenas em onde comprar e onde vender, né, principalmente os amadores, mas eles se esquecem o mais importante, né, que na verdade é o quanto e como está disposto a perder, né? A gente, para ser trader, a gente tem que estar disposto a perder determinado valor para ganhar determinado valor, né? Todo trade envolve um risco, né? Então, o que a gente precisa? Ter um bom gerenciamento de risco, tá? Essa é a blindagem para o trader, tá? Isso é o que faz a gente sobreviver no mercado financeiro, né? Seja aqui operando dólar, seja índice, seja em qualquer outro lugar, você precisa ter um gerenciamento de risco muito bem detalhado, tá? E tendo um bom gerenciamento de risco, né, vai entrar em outro fator importante que é o controle emocional, né? Que isso a gente pode falar mais para frente, talvez em outro vídeo, que são detalhes que demandam mais tempo, né? E podem ser vídeos longos com boas conversas aqui falando sobre controle emocional, tá? Mas a base de tudo realmente é ter um excelente gerenciamento de risco, tá? E ele precisa ser bem estruturado e precisa ser bem seguido, tá? Então, vamos ir direto ao ponto aqui, vamos traçar aí um gerenciamento de risco, não digo básico, mas que seja efetivo, né? Claro que o gerenciamento sempre vai ser muito individualizado, né? Cada um vai estar em uma determinada situação, tá? Então, vamos lá, vamos abrir uma planilhazinha aqui. Antes de tudo, né, não se esqueça aí de deixar o like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para dar o apoio, para a gente continuar trazendo vídeos educativos aqui, falando sobre trading, principalmente sobre dólar, principalmente sobre leitura de fluxo aqui para o dólar, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos abrir uma simples tabelinha aqui para nós falar um pouquinho sobre gerenciamento de risco. Tá? Tem uma tabela aqui bem básica, tá? Só para a gente falar um pouquinho esses detalhes aqui para vocês. Então, o que a gente precisa primeiro saber, né? O gerenciamento de risco, ele é crucial, né, na vida do trader, né? A gente tem que seguir isso aí à risca, né, para a gente sobreviver, ter bons ganhos e quando perder, perder pouco, né, perder o suficiente para se manter sempre vivo no mercado, tá? Então, sem gerenciamento de risco, a gente não vai ter longevidade no trader, né? A gente não vai conseguir ter uma consistência e principalmente uma paz de espírito, né? Que, querendo ou não, o gerenciamento de risco vai trazer uma paz aí para a gente, porque a gente vai ter metas aí muito bem traçadas de quanto a gente pode perder e quanto a gente pode ganhar aí mais ou menos no mês, tá? Então vamos lá. Tem uma planilha bem básica aqui. Coloquei aqui, ó. A gente precisa ter uma taxa de acerto, né? Quantidade de trades eu coloquei aqui, gains, loss, risco retorno das operações e o financeiro total ali, né? Que poderia dar, tá? Claro que cada estratégia vai ter um risco retorno favorável, né? Eu vou me basear um pouquinho na minha aqui, que é baseada em leitura de fluxo, né? Que praticamente, ó, 95% dos trades que eu faço aqui vão dar pelo menos um risco retorno de 1 para 1. Tá? Exceto aqueles trades que a gente às vezes vai comprar num topo que está dando ali aquele contexto, uma entrada que a gente precisa entrar no rompimento. Esse trade não vai ter um risco retorno
favorável, né? Mas o contexto vai estar sendo mais favorável, tá? Mas por isso que eu coloco aí a 95% dos trades que eu faço, né, baseado na leitura de fluxo, vão ter pelo menos esse risco-retorno aqui de 1 para 1. Tá? Então, digamos que eu tenho esse risco-retorno de 1 para 1 e eu tenho uma taxa de acerto aí de 50%. Né? 50%, vamos colocar aqui, ó, uma média de 20 trades no mês, né? Às vezes a gente tem 22 pregões aí durante o mês, vamos botar uma média de 20 para ficar um cálculo mais fácil. E então, se eu ganho 50% das vezes, eu vou ganhar 10 e vou perder 10. Se eu tiver um risco-retorno de 1 para 1, a minha conta no final vai ser zero, né? Soma zero. Eu vou ganhar 1.000 e vou perder 1.000, né? Cada trade que eu ganhar aqui, por exemplo, vou ganhar R$ 100 aqui fazendo os 10 pontinhos ali no dólar por dia, e quando eu perder, eu também vou perder esses R$ 10, tá? Então, com risco-retorno de 1 para 1, a minha soma vai ser zero, com 50% de assertividade acerto, tá? Agora, se a gente melhorar um pouquinho isso aqui, a gente for para 60% de acerto, né? Opa, vai melhorar um pouquinho. A gente vai começar a ganhar 12, vai ganhar um pouquinho mais, vai perder menos. A gente já vai começar a conseguir fechar um pouquinho positivo. Então, nossa taxa de acerto, que no fluxo, ela, acreditem se quiserem, pode girar em torno de mais de 90% de acerto aí no mês. Tá? Então, um mês muito bom a gente consegue fechar com mais de 90%. Inclusive, eu mostrei para os meus mentorados isso. E se você quer acompanhar um pouquinho mais de perto e ver de fato essa assertividade, eu posto todos os dias lá no meu Close Friends. Tá? Então, se você quiser fazer parte do Close Friends, vou deixar no link da descrição aí o site para você adquirir aí e também o link do meu treinamento. Tá? Mas vamos lá. Só tomar uma aguinha aqui. Vamos dar início. Imagina se a gente tem 90% de acerto. Né? Vamos colocar aqui esses 90%. Olha só, né? A gente, dos 20, a gente perderia 2 trades, acertaria 18 deles e teria aí um excelente resultado, né? R$ 1.600 aqui, se a gente levar em conta ganhando 100 e perder 100 a cada trade, né? Então, a gente teria um excelente resultado que o fluxo proporciona. É claro que você não vai sair de um resultado desse do dia para a noite, né? Demora alguns anos aí, né? Um bom tempo para você adquirir essa bagagem, adquirir essa experiência e adquirir essa assertividade, tá? Mas vamos deixar aí, ó, tranquilamente, tá? Você consegue ter mais de 70, 75%. Vamos colocar 70, vamos deixar baixo. Você já consegue fechar com valores aí positivos bem legal para ir escalando ao longo do mês aí, né? Ao longo dos meses aí, né? Agora vamos melhorar um pouquinho. Imagina se a gente tem uma assertividade de 70% e quando a gente perde, a gente vai perder 1 e quando a gente ganhar, a gente vai ganhar 2, ou seja, o nosso risco é 1, o nosso retorno vai ser 2, né? Então imagina se cada trade que a gente ganha, a gente vai ganhar 200 e quando a gente perder, a gente vai continuar perdendo 100, tá? Mesmo com essa 70% de acerto, olha o quanto a diferença sobe aqui, tá? E isso também o fluxo proporciona e muito pra gente, né? Então, vamos fazer um desenho rápido aqui, ó. Digamos que a gente está numa operação aqui, o dólar está caindo, né? E ele está dando pullback aqui numa região, tá? Uma região de fundo, né? A gente vai fazer uma venda aqui nessa região. Então, digamos que aqui eu vou arriscar, o meu stop vai ficar aqui, ó, digamos que o fundo dessa outra região aqui, né? Stop de menos 100, tá? Stop de menos 100. E esse range daqui, ó, até esse fundo que a gente já conhece aqui, ó, né? Esse range aqui vai ser os mesmos 100, ou seja, eu estou arriscando aqui 1 para 1 nesse trade. Mas como eu estou aqui, ó, a favor da tendência, a grande probabilidade é o quê? Que possa romper esse fundo e continuar a andar mais um pouco, né? Fazer um novo pivô de queda. Então, o mercado vai vir aqui, vai vir até esse fundo. A partir desse momento também a gente já consegue proteger esse trade, não perder mais, né? Então a gente consegue ter essa dinâmica também dentro das operações e muito provavelmente o mercado pode romper essa mínima aqui, né? A gente conseguindo aí ter um retorno de 2 para 1, né? E pegar aí, digamos, seus R$ 200, tá? Isso pode acontecer bastante em trade
a favor da tendência e também mercado lateral. Mercado lateral, se a gente tem um mercado que está aqui, ó, nas pontas, né? Onde a gente tem duas regiões aqui, ó, a gente pode estar comprando aqui nessa região de mínima, né? E a distância entre essas duas regiões pode ser que a gente consiga aqui, ó, um stop curtinho e essa distância dê o risco de 2 para 1. Então a gente vai estar aqui também com os seus, pegando, por exemplo, seus R$ 200 e colocando um stop curto aqui de 100 ou até menos, né, baseado no mercado lateral. Então o fluxo permite isso para a gente stopar aí na maioria dos trades aí, que é o que eu faço para mim hoje, tá? Eu stopo aí em torno de 5 pontos, no máximo 6 pontos por operação e busco um alvo de 10 pontos. É o que eu faço aí praticamente todos os dias, tá? Então, imagina que a gente consegue ter isso, olha o quanto a gente consegue escalar, tá? Mas isso eu estou falando somente por risco-retorno, tá? Taxa de acerto. O que eu indico para a gente é montar um bom gerenciamento de risco que você consiga controlar de uma forma tranquila o seu capital, né? Não exigir tanto. O que eu sempre falo é digamos que um financeiro legal aí para você iniciar, né? Utilizando por contrato, né? Também não vou entrar em assunto de quanto que vale um contrato aqui, a gente só vai falar sobre gerenciamento de risco, tá? Então o que que acontece? Eu sempre indico aí usar um capital pelo menos de R$ 4.000 por contrato e não uma meta diária de 2, no máximo 3% ao mês, né? Claro que às vezes no início a gente consegue arriscar um pouquinho mais, né, para ter melhores resultados, a gente pode tentar arriscar aí, mas não passar de jeito nenhum de 5% ao dia, tá? Para mim eu já acho demais, mas claro que para quem está começando no início, a gente pode ir para essa meta diária aí de 5% de ganho e 5% de stop. Ou baseado naquele risco-retorno que a gente acabou de falar, ó, meta diária de ganho de 5% e de perda a metade disso, né? 2,5%. Então digamos que a gente vai ganhar aí 200 todos os dias, né? Claro que isso é muito difícil de acontecer, né? Mas imagina o retorno que a gente vai ter. A gente vai, em 20 pregões, a gente vai dobrar o capital se a gente acertar todo dia, arriscando 5%. Né? Então imagina que loucura, né? Quem é que faz 100% no mês aí de retorno, né? Então vamos lá. O que que acontece? Igual eu falei, no início a gente pode arriscar esses 5%? Pode, né? Se a gente perder aqui, ó, quando a gente for perder, vamos colocar algumas perdas aqui no meio. Vamos dizer que a gente perde 100, né? Vamos dizer que, ó, botar uma assertividade aí. Digamos que a gente topou, dos 20, a gente topou 5 dias. Tá? Acertou o restante. Aí estopou 5 dias. A gente já vai ter 73% de retorno estopando menos, tá? E claro que não vai ser todo dia que a gente vai pegar 10 pontos. Então, pode ser que um dia a gente vai pegar 100, né, que vai ser os 5 por 5. No outro dia também a gente vai pegar 100. Mais um dia a gente vai pegar 100. E pode ter um dia bom que a gente vai pegar 300. Pode ter um dia bom que a gente vai pegar 300, tá? 250, né? Vamos botar aqui, ó. Lá no finalzinho do mês que eu gosto, né? Quem me conhece já sabe. 250, tá? Então imagina se você tem uma meta mensal de 60%. No trade isso aqui é muita coisa, né? É muita coisa mesmo, tá? Agora se a gente for para a realidade aqui, que é o que eu gosto de trabalhar mais ou menos, em torno de 1, 2%, vamos colocar 2% aí no dia, vamos mudar aí, vamos manter os mesmos capital, vamos botar 80 aqui agora, digamos que a gente vai ganhar 80 aí todos os dias, né? A gente já vai ter um lucro aí, né? Um retorno de 44%, né? Quem que faz 44% no mês, né? É bastante coisa também. E melhor ainda se a gente estopar aí, ó. Digamos que o stop é de 5 pontos. A gente está pegando em torno de 80, mas quando a gente perde 5. Então vamos colocar aí, aqui, ó. Vamos perder 50 um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias e estopamos 5 dias no mês. Mas os outros restantes a gente conseguiu pegar 8 pontos em média ali por dia. 8 pontos, vamos dizer que tem dia que a gente pega 7, né? Tem dia que a gente pega 7, tem dia que a gente vai pegar 5, tem dia que a gente vai pegar 5, opa, 50, né? 50, não é 7 não. 50, 70, 70 pontos, 70 pontos.
E olha só, a gente mesmo assim ficou com 26% no mês. E aquela última semana famosa, igual eu falei antes, quem me conhece sabe que na última semana é a semana sagrada do payoff, né? A gente vai ali, no lugar de fazer 100, a gente vai conseguir fazer 200 em um dia, 120, um pouquinho mais. A gente já vai ter um retorno de 30% ao mês, tá? Então, parando para pensar aqui, ó, é sempre muito favorável a gente ganhar mais e perder pouco, que é o que o fluxo proporciona a gente, né? Toma um stopzinho de 5 pontos, é o que eu sempre falo. Volta no outro dia, né? Não precisa operar hoje mais. A não ser que o mercado está dando boas oportunidades e você sentir que tomou uma violinada, né? Que alguma coisa não encaixou que você pode se permitir fazer uma nova operação. Por exemplo, a leitura foi correta, deu o gatilho, aconteceu tudo correto, mas às vezes o trade não vai desenvolver. Então, foi um trade com stop técnico, né? Tudo certo. Talvez você pode se permitir fazer mais uma operação. Agora, se você tomou, digamos que um stop bobo, operou fora de região, né? Não aguardou o gatilho, antecipou a entrada, estopou, esse dia você tem que parar, voltar no dia seguinte, tá? Porque o que acontece? Se você começar a ganhar os 80 e começar a perder os 80, vai perder 80 aqui de novo. Olha a mensal aqui como ela vai diminuir bastante, tá? Então, ó, tá perdendo 80 de novo. Opa, tá perdendo 80, né? Tá perdendo 80. Vai ficar um pouquinho complicado aqui, né? Outra coisa, se a gente perder mais também, perder mais do que ganha, aí piorou, né? Aí vai ficar mais difícil ainda. Se a gente perder 200 aqui, ó, perder 200, no outro dia aqui, ó, vai estopar mais de novo, vai começar a ficar cada vez mais difícil. Por mais que tá estopando bastante, esses 20% aqui vai ficar difícil, né? Imagina não ter esse payoff aqui, ó. Vamos tirar esse payoff, vamos botar apenas os 80 aqui que a gente conseguiu de meta. Olha aí, ó. Já diminuiu bastante. E não é fácil buscar aquele payoff ali não, né? Não é fácil fazer 200, mas para perder 200 é rapidinho, tá? Então, mais ou menos isso que eu queria passar aqui, eu acho, baseado no gerenciamento de risco aqui, ó, bem cru, tá? É para você pelo menos ter uma base do que você precisa fazer. Igual eu falei, é muito individual você ter um gerenciamento como esse, tá? É muito individual. Você tem que ver o quanto você está disposto a arriscar por trade, por dia, qual é essa meta que tu quer ter por dia, né, por semana, por mês, para você conseguir fechar o mês bem, tá? Então, isso também vai depender, o teu gerenciamento vai depender de qual estratégia que você usa. Se você opera gráfico, você vai precisar ter um gerenciamento de risco baseado no teu operacional no gráfico. Então, alguns detalhes, alguns ajustes finos têm que ser feitos baseados no teu estilo operacional, né? Na tua técnica, na tua leitura que você utiliza, tá? Então, só quis passar um pouquinho por cima aqui o conhecimento básico do gerenciamento de risco, que você, tendo aí um risco e retorno legal, né, e uma assertividade de pelo menos 50% com risco e retorno de 1 para 2 aqui, né, a gente consegue, ó, ser lucrativo, tá? A gente consegue ser lucrativo. Até com 40% de assertividade, ter um risco e retorno bom, a gente consegue ser lucrativo também, né? A gente fecha positivo aqui a conta. Tá? Então imagina operando fluxo aí com 70, 80% de assertividade, que ele é capaz de transmitir para a gente, né? Tendo uma boa leitura e tendo um risco e retorno aí praticamente sempre favorável aí no final do dia, né? Saindo com 10 pontos no dia, estopando 5 quando estopa. Então, o fluxo vai permitir a gente ter bons ganhos e conseguir escalar bastante os nossos resultados, tá? Foi o que aconteceu comigo, tá? Então, fica aqui essa pequena aulinha de gerenciamento de risco, uma linha básica aqui, para você parar um pouco em pensar e fazer o seu próprio gerenciamento de risco saudável para você, tá? Aqui eu não estou passando receita de bolo de nada, é apenas fazendo aqui esse vídeo para você parar e pensar um pouquinho sobre o gerenciamento de risco, que é legal para você, tá? Então, muito obrigado aí por ter assistido esse vídeo. Deixa o like mais uma vez, né, se você ainda não deixou. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha o vídeo aí para os seus amigos. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.